Olá pessoal, seja bem-vindo aí para essa aula de revisão de Transcal, né, de trocadores, finalzinho de revisão de Transcal. E vamos terminar aqui, pelo menos nessa aula, essa revisão de transferência de calor dos casos que ficaram faltando. Pelo menos discutir para vocês a utilização das correlações ou as equações que nós vamos mais utilizar, ou pelo menos a gente vai entrar mais em contato durante nosso curso. Ok? Antes de continuarmos, só gostaria de avisar vocês, eu vou mandar um e-mail daqui a pouco, é a questão dos horários. Né? Então, o que acontece? Aqui está aqui nossa página do AVO. Eu disponibilizei aqui 4 horários para nós podermos marcar nossas aulas de atendimento. Então, o que vai ser? Né? Sempre que nessa data, vocês podem mandar um e-mail para o professor um dia anterior, mandando para mim, eu já deixo agendado e atendo vocês na minha sala, ok? Normalmente, como faço atendimento? Final de aula ou somente nesses horários? Atendo em outros? Às vezes até atendo. Mas eu faço isso porque senão eu começo a confundir e atrapalhar um serviço com outro aqui dentro do que a gente desenvolve. Como que vai ser aqui? Então a gente tem um primeiro horário que é da terça-feira, das 8 às 10. Um segundo horário, quarta-feira, das 8 às 10. Quarta-feira, ou das 10 a meio-dia. E no quarto horário, quinta-feira, das 10 às 12. Então eu só vou deixar um horário para essa turma aqui. E para essa escolha desse um desses 4 horários, vocês podem pode votar 2 vezes. Como assim? Eu venho aqui no horário 1 e faço uma escolha entre o horário 1, 2, 3 ou 4 e salvo a minha resposta. E você pode votar num segundo horário, que seja da sua melhor escolha, ou pode repetir a mesma resposta do primeiro. Então, o que vai acontecer? Vão ter 2 horários, eu vou fazer a somatória dessas 2 votações, ok? E o horário que tiver mais prevalência é o que a gente vai escolher para atendimento. Então, meu conselho, né, façam essa votação, verifiquem os melhores horários, aí vocês conversam com a turma para ver, para tentar chegar num consenso e vocês escolhem depois, posteriormente, a gente vai fazer por escolha, ok? Normalmente, né, igual eu deixei aqui, segunda-feira de manhã e os períodos da tarde, eu tenho outros compromissos que eu não deixo agendado, então eu deixei a maioria aqui para o período da manhã, ok? Nesses mesmos horários, quando for ter, né, vai ser os horários de monitoria e também vista de prova ou revisão de prova, quando nós tivermos ela futuramente, ou de exercício, quando vocês precisarem entrar em contato. Okay? Mas eu vou enviar um e-mail daqui a pouco para vocês, terminando aqui a gravação dessa aula, para a gente vocês terem ciência. Então, pessoal, o que nós fizemos na última aula? Né? A gente começou a resolver o primeiro exercício e ficou aqui nesse exercício aqui de escoamento externo, ok? Só dando uma relembrada rapidamente, no escoamento externo eu falei para vocês, né, que nós podemos ter os seguintes casos de escoamento externo. Um dos casos é simplesmente eu tenho um tubo, um único tubo escoando, ok? E um segundo caso, eu tenho, né, diversos tubos, só que daí depende do alinhamento da matriz. Então, eu acredito que a gente começou aqui a calcular o número de Reynolds, mas aqui eu vou refazer ele novamente. Então, aqui eu vou jogar aqui meu número de Reynolds. Então, para esse cálculo aqui, eu preciso achar minha velocidade máxima, ok? Essa velocidade máxima que nós vamos descobrir, ela vai depender do tipo de alinhamento que eu tenho. No nosso caso aqui, o nosso alinhamento aqui, né, é de tubos não alinhados. Nesse caso, eu tenho 2 possibilidades que podem ocorrer. Ou o ar passar por aqui, ou ele passar nessa outra região A2. Então, ele pode aqui e aqui. Então, eu tenho que fazer essa relação aqui para ver quem que vai ser meu V máximo, ok? Então, inicialmente, o que eu tenho que calcular é essas 2 relações. Então, eu venho aqui e vou calcular uma dessas 2 relações.
Então, para a gente ter noção aqui, né, vamos aqui já começar a pegar os dados. Meu ST vale 31,3 milímetros. Então, eu venho aqui, né, meu ST vale 31,3 milímetros. Meu SL 34,3 milímetros e meu diâmetro vale 16,4 milímetros. Então, se vocês notarem, aqui nós já conseguimos calcular essa velocidade máxima. Vou calcular já na planilha de Excel, vou passar aqui. Nossa dificuldade vai ser calcular essa outra velocidade máxima, porque nós não temos esse SD. Mas se nós formos olhar nas notas de aula, ou pelo menos, o SD é a relação daqui para cá. Se a gente sabe que aqui é SL e essa outra parte vale ST dividido por 2, eu posso aplicar um triângulo, né, retângulo, e achar meu SD. Ok? Então agora eu vou passar esses dados aqui para uma planilha de Excel para fazer iniciar esses cálculos. Então vamos lá abrir minha planilha de Excel. Então uma coisa que eu vou mostrar para vocês, eu vou até trocar lá depois. Eu vou utilizar lá os dados que nós tínhamos, né, das planilhas, só que eu deixei a água saturada e eu também inseri do ar atmosférico, só que considerado como ar ideal. Então aqui vocês podem vir e corrigir a pressão, ok? Ela vai corrigir daí minha densidade. O restante, as outras propriedades, por depender, né, ou supondo que seja um ar ideal, um gás ideal, elas somente vão depender da temperatura. Ok? Então isso aqui vai facilitar bastante para nós a questão de achar as propriedades quando necessário. A gente não vai precisar ficar procurando elas toda hora na mão. Então vamos voltar lá para a nossa relação. Eu vou abrir aqui agora minha planilha de Excel e vou começar a jogar. Então meu ST vale 31,3, lembrando que isso aqui está em milímetros. Meu SL vale 34,3, também em milímetros. E meu D vale 16,4 milímetros. No caso do meu SD, como eu não sei ele ainda, eu sei que a seguinte relação: eu tenho SD, aqui eu tenho meu S longitudinal e aqui eu tenho meu ST dividido por 2. Então eu elevo esses dois ao quadrado, né? O quadrado da hipotenusa é igual o quadrado dos catetos é igual ao da hipotenusa. Então eu já posso vir aqui e calcular isso aqui. Então eu já vou fazer aqui o cálculo, então eu vou elevar o SL ao quadrado, mais eu vou abrir aqui um parênteses, aqui internamente entra meu ST dividido por 2 e eu elevo essa parte ao quadrado. E o quadrado do outro lado passa aqui formando uma raiz, então eu elevo 0,5. Então meu SD vale 37,70 milímetros. Minha velocidade de escoamento, vou precisar aqui também, né? Ela está falando aqui que é 6 metros por segundo, na temperatura de 15 graus Celsius. Então, nossa velocidade inicial lá, a montante, é 6 metros por segundo. Então, aqui eu vou calcular a velocidade máxima 1 e aqui a velocidade máxima 2, para ver qual que é. Do nosso equacionamento, que temos aqui, a velocidade máxima 1 seria quem? Meu ST dividido por ST menos D, então meu ST menos meu diâmetro, vezes a velocidade que está a montante. Deu erro aqui porque a planilha do professor está trabalhando com ponto ao invés de vírgula. Então aqui seria 16,4. Então uma das velocidades é
12,6 metros por segundo. Agora eu tenho que verificar se o escoamento que está ocorrendo entre esses pontos eles pode ser significativo e ser a máxima velocidade. Então eu vou fazer a mesma coisa. Então seria o ST dividido pela razão, né, entre 2 vezes SD, 2 vezes SD, que calculamos aqui, menos o diâmetro do tubo. E vezes tudo isso aqui, vezes nossa velocidade. Que ficou faltando aqui, né? Ele abriu o colchetes aqui, eu tenho que abrir o colchetes aqui. Fechando aqui, ele vai entender. Então, a nossa máxima velocidade em si vai ocorrer na velocidade 1, que seria onde? Nessa entrada aqui, ó. Ou, em outras palavras, nossa máxima velocidade vai ocorrer aqui, e não nessa outra área que nós vamos ter aqui, que indica como área 2 aqui. Ok? Bem, feito isso, agora nós precisamos calcular nosso Reynolds, o escoamento. Então, nosso Reynolds de escoamento é dado aqui por densidade, velocidade máxima, diâmetro, né, dos dutos e a viscosidade. Inicialmente, vamos adotar a nossa temperatura de entrada de 15 graus Celsius, ok? Para facilitar para nós, como eu montei aqui para o ar, eu vou vir aqui e vou pôr 15 graus. Então, eu estou indo lá para a tabelinha e ponho 15, ele vai dar todos os múltiplos de 15. É essa parcela aqui que eu preciso. Para facilitar o cálculo, só para aparecer o 15, eu ponho colchetes, né? Aliás, duplas aspas, e já aparece aqui. Pessoal, não copiar esses dados para cá é só uma sugestão. Eu vou fazer em 2 vezes para ocorrer como uma das fórmulas minha. Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou colar valores e posteriormente eu vou dar um Ctrl X e vou deixar aqui a tabela de propriedades. Então aqui eu vou pôr ela na forma transposta. Então aqui Ctrl C, venho aqui e vou pôr ela de forma transposta. Ok? Então eu tenho a temperatura, densidade, calor específico e todas as informações a 15 graus Celsius. Ok? Então aqui agora o próximo passo, né? Passo 1. Então esse aqui seria nosso passo 1, na verdade. Passo 1. E aqui agora a gente vai para o nosso segundo passo, que é calcular o Reynolds. Então o Reynolds vai ser definido como o quê? Então eu vou pegar aqui e vai ficar muito mais fácil eu jogar ele aqui para não ter erro. Então vai ser a densidade, né? Então a gente vai calcular ela a 15 graus Celsius. Então vai ser nossa densidade, que vai ser 1,225 kg por segundo, vezes nossa velocidade máxima, que seria o 12,60, vezes nosso diâmetro, só que o nosso diâmetro é em milímetros. E nesse cálculo eu tenho que deixar ele em metros. Então, milímetro para metro é dividir por 1000. Agora eu divido pela minha viscosidade, que é essa daqui. Feito isso, a gente chega a um Reynolds de 14.051. Ok? Então agora o passo 3 é calcular o nosso núcleo do sistema. O nosso núcleo da correlação de Zukowska é esse daqui, só que ele é dado para 20 ou mais tubos. Então daí, além desse coeficiente C, eu tenho que achar um coeficiente C2 de correção da quantidade de tubos. Então, para achar inicialmente o M e o valor C dessa constante, eu preciso utilizar essa equação aqui, aliás, essa tabela, da forma de arranjo. Então agora o passo 3 seria calcular o núcleo. Passo 3. Né? Só que para calcular o núcleo eu preciso achar meu C e meu M. Então eu venho aqui para minha tabela, eu vou aumentar ela aqui só para a gente facilitar. O nosso arranjo é não alinhado. Então não é esse, pode ser esse daqui é de 10 a 100, não pode. Aqui tem alternada de 1000 a 10.000, aliás, de 100 a 1000, não também é. Possivelmente ou é essa alinhada, ou pode ser
outro caso alinhado, não, nos outros esses dois casos aqui. Só que isso daqui só é válido quando o meu ST sobre SL é maior que 0,5. Vamos certificar, né? ST sobre os passos, eu tenho que verificar esses passos. Então, meu ST vale 31,3 e meu SL vale 34,3. Ó, deu 0,9. Então, eu posso usar essa relação aqui. Ó. Ela vai de 1000 até 20.000. Ok? Tem que fazer essa observação, pessoal. Senão vocês vão escolher o C e o M e a correlação não é aplicada para aquela faixa. Então, se a gente for olhar aqui, um dos valores é 0,27 e nosso outro, desculpa, alternada, não é aqui, não. Peço desculpa, pessoal. Não é alinhada, é alternada. Só que nossa relação é menor que 1. Então, seria alternada. Eu tenho esse caso aqui e tenho outro caso aqui. Então, eu tenho que usar esse caso aqui. Então, meu C vai depender dessa relação. Né? Então, vai ser o quê? 0,35 vezes. Eu já calculei aqui. E se vocês estiverem com dificuldade, isso aqui é 1 elevado à quinta, tá bom? Que seria 0,2. Então, esse aqui seria nosso valor de C. E o M, se a gente vir aqui, ele vale 60. Qual que é o perigo, né? Se vocês olharem aqui essa relação aqui, ó, não é 0,4. E aí, aqui que está o perigo na escolha. Então, eu vou diminuir isso aqui só para deixar aqui. E vou só inserir aqui. Não. Foi esse caso. Eu vou apagar aqui que não tem mais o interesse. Calculei o C e o M. Junto também eu preciso calcular meu C2. Por que eu tenho que calcular meu C2? Eu não tenho a quantidade eu não tenho mais de 20 arranjos. Se a gente olhar aqui, o exercício fala, vamos procurar, a velocidade é 6 metros por segundo. Vamos procurar aqui. Então, comumente tal. Há 7 colunas de tubos na direção do escoamento do ar e 8 tubos por coluna. Então, tenho 7 colunas de tubos aqui. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, eu tenho 7 posições. Então, eu vou precisar fazer uma correção de C2. Meu C2 depende dessa outra tabela aqui. Então, 7 tubos. Ela é alternada. Então, seria um C2 de 0,95. Ok? Pronto. Feito isso, eu tenho aqui nossa correlação. Eu vou aplicar aqui. Lembrando que vai ter um C2 aqui, né, por causa da questão dos tubos. Então, meu núcleo médio vai ser quem? Meu C2 vezes o C vezes o Reynolds máximo elevado a M. Então, seria esse Reynolds elevado ao coeficiente que nós achamos na tabela, vezes o Prant de entrada, nosso Prant está aqui, elevado a 0,36, e agora ficou faltando essa outra parte aqui, né? Só que agora eu vou comentar aqui para vocês. Então, nosso núcleo aqui deu 89. Esse aqui, normalmente a gente ou pega o Prant da superfície ou pega um Prant médio. Se vocês olharem aqui na tabela do exercício, que tem lá no livro, né, no exercício, na hora que ele é inserido, ou comentado, ele deixa aqui os valores, né, de 70 e 43. Na verdade, ele vai pegar um valor intermediário, né, entre a temperatura da superfície e a temperatura aqui. Vamos pegar aqui um valor próximo, aqui, ó, 43, só para a gente poder pegar. Se a gente for olhar, o nosso Prant é 0,705, que é o valor que eu preciso aqui, né? Prant S é uma média entre a temperatura da superfície e a temperatura de entrada do ar. E ele é 0,705. Ok? Então, essa parte desse termo aqui. Então, eu vou calcular só para vocês verem o Prant sobre o Prant da superfície. O que vai acontecer?
Nosso prant aqui, né, é 0,73 dividido pelo meu prant de superfície. Esse valor dá próximo de 1,03. Se eu elevar ele agora a 1/4, pegar isso e elevado a 0,25, que é 1/4. Dá 1,009. Então esse termo aqui é muito próximo de 1. Uma simplificação que normalmente acaba se utilizando é deixar isso aqui próximo de 1. Mas se vocês tiverem ao longo do seu trocador, ao longo ali de um trabalho, um projeto, uma variação muito grande, compensa calcular. Senão é tempo computacional perdido. Então vamos adotar que o nosso núcleo, né, não vai depender dessa relação aqui, a gente vai supor ela como 1. E lembrando que núcleo, né, definição de núcleo, deixa eu pegar aqui a tabela, definindo como HT sobre a condutividade. Eu vou pegar essa parte aqui, só que eu tenho receio de jogar ela para lá. Então, eu vou calcular aqui. Então, meu H, meu coeficiente vai ser o quê? O núcleo, calculado, vezes a condutividade, né, que se vocês olharem, isso aqui passa para cá, vezes minha condutividade do nosso gás, dividido pelo diâmetro. Lembrando que isso daqui está em milímetros, então tem que passar ali para metros. Então, o nosso coeficiente de convecção seria 135,73 watts por metro quadrado Kelvin. Então, é esse coeficiente que eu preciso definir, que é pedido nesse exercício aqui. Estime o coeficiente de transferência de calor externo desse arranjo. Ok? Então, lembre, pessoal, na hora do cálculo, eu só vou contar as colunas que estão, pelo menos para calcular o núcleo, na direção aqui longitudinal. Essa relação aqui não compensa. Só por curiosidade, aqui eu analisei 7 tubos. Se eu analisasse simplesmente um único tubo, né, seria a equação de Hilbert, que seria essa equação aqui. Só por curiosidade, se fosse um único tubo. Eu vou pegar aqui e vou deixar aqui na nossa notinha aqui, só por desencargo, né? Eu vou só analisar para um. Se tivesse somente um tubo. Aqui esse Reynolds aqui não depende da velocidade máxima. Esse Reynolds aqui é simplesmente da velocidade lá da entrada. Na hora de calcular isso aqui, seria esse mesmo Reynolds, né? Só que não é essa velocidade, é a velocidade que está aqui, em 6. Então eu só vou calcular, vou copiar tudo isso aqui, fazer um ajuste melhor aqui, que vai dar o mesmo valor, só que de vez de usar essa velocidade, eu vou usar essa velocidade de 6. Então, o nosso reino dava próximo de 6.700, ok? Então, o nosso reino daqui dá próximo de 6680. No vinho aqui agora, eu vou calcular. Ele não está nessa faixa, está aqui, ó. Ok? Então, meu fator C e M aqui, para esse cálculo aqui, vai ser o 0,193 e o 0,618. Tá bom? Então, agora eu vou calcular esse outro núcleo aqui, só para desencargo de consciência. Então, aqui, Reynolds, um tubo. E aqui agora eu vou calcular meu núcleo para um tubo. Então, os coeficientes seria 0,193 vezes meu Reynolds calculado aqui. Meu Reynolds calculado aqui elevado a 0,618.
618 vezes meu prant de entrada elevado a 1/3, é 0,333. Olha o que aconteceu com o nosso núcleo. É bem menor. Se a gente for calcular o coeficiente de um único tubo, quanto que seria? Ó, vou copiar esse aqui, que vai estar muito similar, eu só vou mudar daí a posição do núcleo, porque quase tudo é igual. Então, de vez de pegar esse núcleo, eu vou pegar esse aqui. Dá 60. Então, se eu tivesse um único tubo, o meu coeficiente seria menor. Por quê? Né? Por causa da turbulência gerada ao longo desse escoamento. Quando a gente olha vários tubos posicionados, como o caso aqui, a turbulência gerada por esse vai afetar e vai aumentar o coeficiente dos tubos adiante. Tá bom? Então, melhora esse coeficiente. Então, só para vocês verem aqui. Eu vou apagar isso aqui, que na verdade eu fiz só para explicar, né, esse tipo de detalhamento, algo que fica muito mais fácil fazermos aqui. Ok? Então, calculei meu coeficiente. Agora, eu vou calcular a perda de carga. Passo 4. Cálculo da perda de carga. Para calcular a perda de carga é dado como o quê? ΔP, NL, um fator aqui, vezes a velocidade máxima ao quadrado, vezes o fator de atrito. Então, eu vou jogar essa perda de carga aqui. Esse NL aqui nós temos, é o mesmo NL, o número de tubo da longitudinal. Né? Então, nosso NL vale 7. Agora eu preciso calcular o X e o F. Ok? Para calcular esses dois valores, eu tenho o seguinte caso. Para matrizes tubulares de formas alinhadas, é essa equação, que é a equação 7.69, né, e a figura 7.13. Nós vamos precisar dessa tabela aqui para fazer o cálculo desse arranjo aqui. Então eu vou adicionar ela aqui, né? Vou deixar aqui a equação para me facilitar e eu vou ter que encaixar isso aqui. Só que para calcular isso eu vou precisar do meu Reynolds máximo, nesse caso aqui, e uma relação de PT com PL. Mas o que é PT sobre PL? Se vocês olharem a figura anterior do que está aqui, ela já vai indicar esse PT sobre PL. É pegar o passo longitudinal e dividir pelo diâmetro, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou calcular aqui PT e o PL. Então para eu achar aqui meu PT, eu vou vir aqui, ó, seria o ST dividido pelo diâmetro, enquanto que aqui seria meu SL dividido pelo diâmetro. Uma deu próximo de 1, a outra deu próximo de 2. A relação entre essas duas, né, a divisão, a razão, ela vai dar quanto? PT sobre PL. Eu preciso olhar aqui. PT vale isso dividido por PL. Então essa razão para nós aqui vale 0,43 e aqui eu tenho Reynolds. Então simplesmente agora é pegar uma reguinha e fazer a verificação. Eu vou pegar aqui, né? Deixa eu pegar aqui, desenhar, inserir, formas. Eu vou pegar aqui e vou traçar. Então o nosso Reynolds deu quanto? Tá aqui para cima. 14.051. Então vamos lá. Aqui é o 10 a terceira, aqui é o 10 a quarta, né? 1.400. Então aqui seria o 10 a quarta, aqui seria 20.000. Seria mais ou menos alguma coisa que estaria aqui, ó. E vou só fazer um contorno para poder visualizar ela. Vou aumentar só a espessura, ok? E posteriormente aqui só vai depender de PT. Nosso PT vale próximo de 1. Eu tenho aqui... Só deixa eu fazer aqui uma observação, pessoal. Aqui está nosso Reynolds.
ST, SL. Eu achei aqui uma coisa engraçada. 1 vale 31 dividido. Eu fiz algum cálculo errado aqui nisso aqui, tá bom? Ah, tá aqui, ó. Na verdade é dividido pelo... Agora sim. Tá bom? Então o nosso PT está próximo de 2. 2 seria essa linha aqui, que estaria cruzando aqui. Então eu vou pegar aí aqui para achar nosso fator de atrito. Vou traçar ela aqui. Eu venho aqui, cruzo, ela está mais ou menos aqui. O meu fator de atrito está mais ou menos entre esses dois. No olhar aqui, ó, 10 a menos 1 seria 0,1 e aqui seria o 0. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui, né, eu acredito que seja múltiplo de 0,2. Então aqui seria 1 e aqui 0,01. Só deixo eu caçar aqui. 0,1, 0,2, 0,1, 0,2, 0,4. Aqui só agora está a dificuldade para entender o gráfico aqui que está aqui. 0,1, 0,5. Então aqui seria 0,25, aqui 0,6. Então meu fator vai ser próximo de 0,25. Tá bom? É isso mesmo? Não, na verdade 0,5. Enquanto agora que o valor de x, né, essa relação aqui, vai depender da relação entre PT e P2, só que ele está muito próximo de 1. Então eu vou pegar aqui, vou copiar isso aqui, né, está muito próximo de 1, venho aqui, 0,9, né, então seria alguma coisa que estaria aqui, ó. Ok? Venho aqui, olha a ordem de grandeza, isso aqui seria 1000 seria 10 a terceira, 10.000, 10 a quarta. Então, essa aqui é nossa linha de 10 a quarta. Alguma coisa que está mais ou menos por aqui. Eu vou pegar agora essa outra linha aqui, para aproveitar a linha. Só vou diminuir o tamanho dela. Vamos deixar ela com 2. Aqui eu só vou alinhar ela, ok. Então, aqui, ó, tá meu 10 a quarta, que seria mais ou menos aqui, ó. Então, se eu fosse fazer os cálculos aqui, meu valor está entre 1.1 e 1.2, então meu x, né, aquele valor vai ser 1.1. Então eu quero calcular agora a perda de carga. A perda ela vai ser quem? O NL 7 vezes x vezes nosso fator de atrito vezes a densidade do fluido, eu vou usar o da entrada, vezes a velocidade máxima ao quadrado. Nossa velocidade máxima é essa daqui, então eu vou multiplicar ela 2 vezes, vezes o fator de atrito. Ah não, eu já tinha calculado o nosso fator de atrito, né? Então agora só falta dividir por 2. Ok? Vamos ver se está correto aqui. Então H25 seria aqui, número de tubos, vezes o x, junto, já multipliquei aqui meu fator de atrito, vezes a velocidade máxima. Então isso aqui seria em Pascal, tá bom? Então o sistema aí, se eu quisesse passar para quilo Pascal, é só pegar esse valor e dividir por 1000, ok? Então é isso daí a resolução do exercício. Então a gente chega ao coeficiente, que é o valor que nós precisamos, e verifica o quanto de bombeamento, ou, aliás, quanto a perda de carga vai ocorrer devido à necessidade de um ventilador. Então se entrar 101.3 kPa na saída, eu vou ter mais ou menos 101 kPa de pressão, ok? Não é muita perda aí não. Então essa aí a nossa o exercício R6 da revisão. O próximo exercício que eu preciso aqui dele também é
é verificar agora a questão das eficiências de aletas, tá bom? Que seria esse exercício aqui, ó, o nosso exercício 1.7. Então eu vou dar uma parada aqui, vou jogar já todos os dados lá pro meu OneNote para a gente poder ir discutir. Então, pessoal, aqui está o exercício 1.7. Vamos lê-los aqui. O cilindro pistão do motor de uma motocicleta é construído em liga de alumínio, tendo altura, né? Então, essa altura aqui desse cilindro é 0,15 metros e um diâmetro externo de 50 milímetros. Tá certo aqui? R2. Só preciso certificar aqui agora. Até eu agora estranhei, porque as medidas não estão batendo aqui. Que um está valendo alguma coisa, o outro está valendo outro. Aqui. Ah, não. Então, o que está acontecendo aqui, o diâmetro, agora eu entendi. Se a gente olhar aqui no nosso caso, os 50 milímetros de diâmetro seria a relação daqui a aqui, só que é diâmetro. Então, se eu fosse olhar em raio, seria os 25 milímetros que já está anotado aqui. Sob condições típicas de operação, a superfície externa do cilindro está a uma temperatura de 500 graus Celsius e encontra-se exposta ao ambiente que chega a 300 kelvins e com um coeficiente convectivo de 500 watts metro quadrado Kelvin. Então o coeficiente aqui já foi calculado para nós, ok? Se eu não tivesse esse coeficiente aqui, o grande candidato para eu calcular isso aqui é um único cilindro. E seria daquela equação de Hilbert, que nós até utilizamos ela aqui para fazer a comparação com o banco de tubos, né? Que seria essa aqui. Então é até fácil, né? Sabendo lá o coeficiente, chegar aí e tentar estimar mais ou menos qual que seria a velocidade do ar na entrada. Tanto que esse aí é um método indireto, né? Que é a técnica do fio quente, que eu insiro uma potência nesse fio e eu anoto a temperatura de entrada, a temperatura na superfície do fio e a temperatura do ar na entrada. A partir dessas duas temperaturas é possível estimar mais ou menos a velocidade do escoamento do ar. É uma técnica utilizada, é um dos medidores de vazão, de velocidade. Desculpa. Então vamos lá. Então as aletas anulares são fundidas integralmente com o cilindro para aumentar a transferência. Então, se eu não tivesse essas aletas, esse valor aqui seria de, né, seria os 50 watts. Só que agora eu vou aumentar a aleta aqui, ok? Essas aletas vão aumentar a área, só que não significa que a temperatura lá na superfície vai estar também 500 kelvins como está aqui. Elas podem mudar, então eu tenho uma eficiência de aletas para esse caso aqui. Então, aletas anulares são fundidas integralmente com o cilindro para aumentar a transferência de calor para a vizinhança. Considerando 5 dessas aletas com espessura T igual a 6 mm, comprimento igual a 20, então aqui foi dado o comprimento delas, foi dado a espessura delas, estime o aumento na taxa de transferência devido ao calor. Então, inicialmente, eu vou só calcular, né, no primeiro passo, qual que seria o Q, ou a taxa de transferência de calor, em watts ou quilowatts, se não tivesse aletas. Ok? Aqui a gente entra lá na equação de convecção externa, né, do fluxo de calor. Vai ser igual a quem? O coeficiente convectivo, a área de superfície, né, e no nosso caso, a temperatura da superfície menos a temperatura do ar bem distante, ou a montante do caso. Então aqui eu acho que todos os dados nós já temos. Então eu posso vir aqui na nossa planilha e fazer aqui o exercício R7. Ok? Eu vou pegar aqui. Eu vou deixar aqui alguns dados. Então vou só dar um espaçamento aqui para facilitar. Então o nosso coeficiente vai ser quanto? 50 watts metro quadrado, que foi dado. A temperatura da superfície igual a 500 kelvins. E a temperatura do ar, né, que está distante, 300 kelvins. Então, a nossa área inicial da superfície, eu vou colocar a zero, seria quem, né? Eu precisaria analisar a área que eu teria aqui externamente.
Então, uma forma de eu analisar isso seria aqui, né? Deixa eu fazer aqui um desenho. Então, aqui eu tenho um cilindro e eu quero analisar essa área externa. Então, eu pego o perímetro, esse perímetro aqui é o quê? Π vezes d, e multiplico pela altura. Né? Então, essa área aqui inicial, vou deixar aqui, ó, a área inicial, a área zero, seria π d vezes L. Só toma cuidado, essa medida está em metros, enquanto que essa medida outra aqui, né, o nosso diâmetro daqui e aqui, está com 50 milímetros, ok? Então vamos lá calcular. Então inicialmente seria quem? O nosso coeficiente convectivo, que a gente possivelmente calculou pela equação de Hilbert, vezes nossa área. O que seria a nossa área? Seria o π, vezes nosso diâmetro, que seria 50, dividido por 1000. E agora a gente multiplica pela altura, que é o 0,15. Ok? E vezes a diferença de temperatura que nós temos da superfície, menos a temperatura do ar. Então, inicialmente... Opa, desculpa. Aqui eu vou deixar como fluxo inicial. Esse valor aqui, se a gente olhar as unidades, né? Isso aqui está watts metro quadrado Kelvin, isso aqui metro quadrado, isso aqui está Kelvin. Então esse resultado final aqui é para sair em watts, ok? Agora inserindo essas aletas, será que vai aumentar, né? A questão de aumento. Então, se nós olharmos aqui a questão da aleta, a gente tem aqui a questão. Então o coeficiente global, o coeficiente global minto. O nosso fluxo de calor vai dar, né, uma coeficiente global de aleta, um coeficiente, a área total. O que seria essa área total? Seria toda essa área aqui, ó, agora da superfície, mais a parte aletada. Tá bom? Seria tudo isso aqui. Área total, temperatura de superfície, temperatura aqui. Só que aqui agora eu tenho que analisar a eficiência de uma única aleta. Por quê? Essa eficiência global, ela é calculada de que forma? Aqui a área com aleta e aqui a área total, que eu calculei nesse formato aqui que eu precisei colocar. Então aqui agora a gente precisa calcular essa eficiência aqui de uma única aleta. Tá bom? Para a gente calcular a eficiência de uma única aleta, eu vou precisar agora achar o caso que está sendo aplicado aqui. Nisso aqui, né, eu precisaria procurar na parte de eficiência de aleta como que elas estão sendo inseridas. Então aqui já fica fácil, porque nosso caso aqui seria esse daqui. Eu já deixei eles aqui para facilitar a nossa visualização. Só que se vocês olharem lá no nosso formulário, existem outros tipos, outros formatos. Nesse caso aqui é uma coisa circular, com uma aleta soldada, né, ou fixada aqui nesse formato. Então eu vou pegar agora esse formato, né, desse perfil retangular, eu vou jogá-la aqui, para a gente poder começar a calcular. E ao mesmo tempo eu vou pegar o nosso esquema do exercício para facilitar aqui achar os dados de interesse. Então, pessoal, para calcular isso aqui, eu vou precisar de uma dimensional, que aqui, né, na verdade, eu não consigo ver a LC elevado a 3 meios, vezes o coeficiente convectivo sobre condutividade sobre um outro coeficiente que é o A3 elevado a meio. Qualquer coisa vocês corrigem, ok? O coeficiente convectivo eu tenho, eu preciso da condutividade daqui do material. Então eu vou pegar a condutividade, as propriedades aqui do ar na entrada, ok? Para fazer esse início de cálculo. Então eu vou lá, no caso do ar ideal, venho aqui e vou procurar com 50 graus Celsius. Só fazendo um comentário que nossa tabela de ar ela tem variação de 5 em 5 e não de 1 em 1, ok?
Então, lembrando, eu vou dar um Ctrl C aqui. Eu vou jogar esse valor aqui, ó. Vou abrir ela aqui, eu vou jogar aqui, né, na verdade, como valores. Por quê? Se eu jogar ela desse outro formato... Ah, não, sem erro nenhum. O perigo aqui é a questão da mudança da nossa densidade. É esse só meu perigo. Então aqui agora eu peço para lá fazer de forma transposta. Eu vou apagar tudo isso aqui. E aqui está nossas propriedades. Só que eu fiz muito em cima, né? Então vamos só dar um espaçamento aqui e inserir. E nesse caso aqui eu prefiro aumentar aqui para a direita e diminuir aqui o tamanho. Ok? Pronto. Tá aqui todas as propriedades que eu preciso e quem eu vou precisar aqui é da condutividade que está aqui. Que é dado em watts, metro, Kelvin. Ok? Então eu já tenho aqui meu valor da condutividade. Vamos olhar aqui. Eu preciso agora achar LC. LC aqui é definido como esse L, né? Que é essa distância daqui do tamanho da aleta, vezes a espessura da aleta dividido por 2. O exercício, na hora de ele colocar aqui, ele já foi mãezona, ele já deixou a mesma configuração da nomenclatura aqui com isso aqui. O que pode atrapalhar às vezes é essa avaliação de um para outro. Então vamos lá. Eu vou calcular R2C, que está a mesma nomenclatura, então ele seria o R2, que seria esse maior raio aqui, que é o 45, mais a espessura dividido por 2. Ao mesmo tempo eu tenho o LC, que vai ser quem? L, que seria a altura aqui da letra, 20 centímetros, mais também 6 dividido por 2. Enquanto que o área P vai ser quem? O LC, que eu calculei aqui, vezes a espessura. Pessoal, esses valores aqui vão sair em milímetros, ok? Eu vou já fazer os cálculos aqui, para nós não tivermos essa dificuldade aqui. Eu vou usar lá a planilha já para poder fazer os cálculos. A priori, eu vou pedir para ela fazer em milímetros e também já vou deixar em metros, porque na hora de eu entrar aqui, isso aqui tem que estar em metros. Na hora que entrar aqui, isso aqui tem que estar em metros. Na verdade, isso aqui vai estar em metros quadrados, ok? Então vamos lá calcular aí na nossa planilha. Então, eu vou aqui fazer aqui vários passos, né? Então aqui o passo 1. Eu vou calcular, né? Ou seria na verdade meu passo 2, né? Passo 2. Aqui seria o passo 1. E aqui seria o passo 2. O passo 2 eu preciso agora calcular o coeficiente, né? A eficiência de uma única letra. Então vamos lá. Então eu vou ter que meu R2C vai ser quem? Vai ser 45 mais 6 dividido por 2. Isso aqui vai dar em milímetros, ok? Deu 48 milímetros. Meu LC vale quanto? 20 mais 3. Também vai ser em milímetros. Aqui do lado eu já vou deixar o valor, eles em metros, para mim facilitar. Então aqui eu vou dividir por 1000 e aqui também eu vou dividir por 1000. Ok? Por quê? O meu AP que eu vou calcular, ele vai ter que entrar em metros quadrados. Então seria quem? O LC vezes minha espessura. Minha espessura vale quanto? 6 milímetros, só que a espessura ali da letra eu vou dividir por 1000 para entrar com o valor. Então isso aqui seria meu valor de AP. Isso aqui está em metros quadrados. Qual que é o outro valor que eu vou precisar entrar aqui? Ó? O LC eu já calculei, está aqui, né? Então eu vou deixar amarelinho aqui para saber que são os dados que eu vou precisar usar. Ok? Então o que eu preciso calcular agora é essa relação aqui, ó. Para depois subir aqui e depois ver essa relação. A outra relação seria R2C sobre R1, onde R1 é o raio, né, até a borda do nosso sistema.
porque ele vale 25. Então, a relação, né, nosso R1, aqui vale 25 milímetros, e a nossa relação, né, que seria o R2C, aqui eu posso fazer em milímetros, que um simplifica com o outro. Então esse valor aqui dá 1.92. Então eu não tenho exatamente minha linha 1.92, mas eu tenho aqui a próxima, que é o 2. Então agora eu preciso achar agora essa outra linha aqui, ó. Ok? Então vamos lá agora para eu achar outra linha. Então, então aqui está um dos adimensionais, que é o outro que eu vou precisar. E eu vou aqui, vou colocar o eixo X, né? Só para a gente saber. Vamos lá então. Então isso aqui seria o LC elevado a 3,5. Então LC elevado a 3 dividido por 2. 3 dividido por 2, se eu não estou enganado, é 1,5. Ok? Vezes nosso coeficiente de transferência, que foi dado no exercício, 50, dividido pela condutividade, né, do ar, dividido novamente, aqui eu tenho que pôr novamente o multiplicar e abrir parênteses aqui, mas eu vou pôr dividido novamente pelo meu AP. E isso aqui está elevado a 0,5. Professor, você fez algum cálculo errado aqui, né? Isso aqui deu muito grande aqui. Não é para ser feito isso. Eu vou dar uma caçada aqui no erro aqui e já volto. Então, pessoal, achei o erro aqui. Foi um erro crasso, meu. Pessoal, a parte, essa parte aqui está correta. Só que na hora que eu começo a olhar essa segunda parte aqui, onde está o erro dessa segunda parte? Essa condutividade não é do ar, é do metal. É dali da parede, porque eu estou analisando a aleta, não estou analisando a parte externa. Porque a parte externa ela está vindo com esse coeficiente aqui que eu já calculei. Aqui que foi o erro. Então eu utilizei uma condutividade tão baixa, que é do ar, que aí está o erro. E qual que é a condutividade que a gente tem que utilizar? Né? A da superfície de aleta. Qual que é a da superfície, ou qual que é a condutividade? Então ela é feita de, vamos procurar aqui, né? Liga de alumínio. Então eu preciso obter essa propriedade da liga do alumínio para ser feito. Não é nem a propriedade do material daqui, mas sim da aleta que foi inserida. Ok? Então eu preciso, na verdade, utilizar o nosso livro nosso formulário. É o nosso material de auxílio. Vou abrir aqui meu formulário. Então aqui está o formulário para nós. Lá no final deve ter propriedades de alguns materiais, ok? Vou inverter aqui e vou voltando. Então aqui normalmente é gases. E aqui eu vou ter de alguns outros materiais. Vamos procurar aqui se tem o alumínio aqui, ó. Aqui caçando eu não tenho alumínio. Vamos procurar aqui na tabela antes aqui. Vamos voltar nela. Aço carbono, aço, né? Aço inoxidável, não é nenhuma dessas aqui. Aqui, ó, alumínio. Então seria alguma dessas ligas aqui de alumínio, né? Como eu não tenho muitos dados, fica um pouco difícil. Segundo ponto, qual que é a propriedade que eu vou pegar? A 500 kelvins? Até pode ser, né? Vamos pegar uma intermediária, 300 com 500 dá 800, que dá em torno de 400. Então eu vou procurar aqui, ó, vamos pegar uma dessas daqui, ó. Vou pegar essa liga, não sei se pode ser essa, vamos ver lá se o exercício comentou qual que é a liga de... Ah, tá aqui, ó, 2024. Então, ok. A liga 2024 é essa daqui mesmo. E eu vou pegar aqui as propriedades próximas desse ponto aqui, ó. Tanto que a condutividade térmica, se olharmos aqui, é aqui, ó. Aqui é 300 kelvins e aqui tem a relação de K sobre CP. Não é isso aqui que... Agora isso aqui agora se torna um pouco... Alguns são dados um e o outro. Então eu só vou usar essa daqui. Então eu vou pegar aqui próximo de 186 watts metro Kelvin. Então a condutividade que entra para esse cálculo aqui é a condutividade do nosso alumínio, que é muito maior, que é 186 watts metro
Kelvin. Ok? Então aqui que está meu erro. Ó. De vez de usar essa condutividade, eu vou usar do material da aleta. Agora, isso aqui para mim faz muito mais sentido. Meu valor de x está próximo de 0,15, enquanto que a razão é 1,92. Então o que eu precisaria fazer agora aqui? Eu precisaria disso aqui. Eu vou pôr ela aqui do lado do exercício, para eu poder ver. Ok? Vou aumentar ela aqui para me facilitar a visualização. Vou inserir aqui as equações, as formas, né? Vou pegar essa daqui, vou subir aqui. Vou aumentar o contorno dela, que seria a nossa retinha, né? Eu vou deixar ela vermelhinha para facilitar. Então, 0,2. Então, esse aqui é o 0,5. Aqui seria mais ou menos a metade de 0,25. Se eu for um pouquinho mais para trás, seria o meu outro. Se eu der um Ctrl C, Ctrl V, eu venho para cá e levanto aqui. Ó. Essa aqui é a nossa linha de 2. Estaria mais ou menos por aqui. Só que é difícil, né? Então, o nosso 0,9 está aqui. Então, a nossa eficiência de uma única letra, pelo gráfico, eficiência de uma única letra, estaria em torno de 0,95. Ou, se vocês quiserem, vou deixar igual aqui. Deixar ela em porcentagem. Ok? Isso aqui é só para a gente ter uma noção. Se vocês quisessem mesmo, né, para poder visualizar, o legal, né, num trabalho propriamente dito, seria aplicar as correlações. Então aqui está a parte do capítulo 3 do Incropera, um PDF que eu tenho aqui, né, escaneado. Vamos pegar aqui, ó. Não sei se vocês vão lembrar isso aqui lá de FT. Que são as equações. E posteriormente, lá para frente, é dado a relação de eficiência de aleta. Ok? Essa eficiência de aleta tem as distribuições de temperaturas e é possível calcular daí essa eficiência da aleta. São dados aqui por equações. Só que, pessoal, tem que fazer isso aqui na mão, esquece. Por isso que a gente utiliza, ó, aqui a gente tem algumas relações já da eficiência para alguns tipos de superfícies mais simples. Ok? Então é melhor deixar um programa para fazer esse cálculo. E posteriormente, pessoal, eu preciso, ó, aqui é o exercício que nós estamos resolvendo. Tanto que se a gente for procurar a eficiência da letra dele, deu 0,95, né? Muito similar ao que a gente chegou. E aquele coeficiente lá que ele utilizou teve que ser do alumínio e não da questão. Agora o que eu tenho que fazer é a relação da área de aleta sobre a área do que ficou aqui em aberto. Vamos calcular mais ou menos qual que seria a área. Pessoal, se vocês olharem, isso aqui seria a nossa área sem aleta, aqui seria a parte da aleta e aqui seria a nossa área geral. Então, se a gente tivesse ver a área total, ela seria dado como o quê? Área de aleta mais essa parte de área aqui que ficou sobrando aqui, né? Então seria a área da superfície que ainda sobrou, tá bom? Se a gente for olhar as áreas da aleta, quantas aletas nós temos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 aletas. 5 aletas. Qual que é a circunferência média delas, né? Depois a gente faz uma revolução. Qual que seria mais ou menos a circunferência dela aqui? Ó? Ela teria essa altura aqui, mais esse desgaste aqui e mais essa outra parte aqui, né? Então seria esse comprimento, a espessura, mais esse outro comprimento aqui. Então eu pego de uma única, né? Então eu vou pegar, vamos supor, pegar esse perímetro. Então vamos lá, pessoal. Só o professor chegou esse horário aqui, já são quase 11 horas. Minha cabeça hoje já não está rodando legal para fazer isso daí. Cansaço é muito horrível, né? Então eu vou querer calcular a área da aleta.
a gente viu, né, que essa área superficial que eu tenho aqui, como que eu calcularia, né? Eu pegaria o perímetro, né, que seria daqui a aqui, dando uma volta, né? Seria o π vezes o d, esse diâmetro interno aqui, vezes a altura. Só que essa área superficial aqui, o que, que aconteceu com ela, né? Ela já não tem mais o h, ok? Já não é mais minha altura h. O que, que seria essa altura agora que sobrou aqui? Seria, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho aqui quem, né? Menos 5 vezes a espessura da letra, ok? Então essa aqui vai dar minha área superficial que ainda sobrou. Agora eu também preciso calcular a questão das aletas, ok? Qual que seria, a grosso modo, essa área de aleta? Vamos pegar aqui que eu estou tentando cognitivamente imaginar isso aqui para poder explicar para vocês para fazer o cálculo. Então eu tenho essa parte aqui da superfície, né, da aleta, e tenho mais essa outra parte aqui, que seria a questão que eu preciso. Então eu tenho essa parte superior aqui, mais isso aqui, mais isso aqui, ok? Essa seria a parte. Então se eu conseguisse enxergar isso aqui, como que eu tiro isso daqui, né? Eu pego a espessura da aleta, vezes, isso aqui é para uma única aleta, né? A espessura da aleta vezes π, eu pego o perímetro daqui. Qual que seria o perímetro daqui? Perímetro é raio 2. Só que lembre, né, pessoal? É raio 2 menos... Ah, não, tá certo. Vezes 2 vezes o raio 2. Tá bom? Porque eu estou pegando toda essa parte aqui, né, esse perímetro, e multiplicando por essa área. Então seria essa parte aqui. Agora essa outra que sobrou aqui, o que seria, né? Fica muito mais fácil a gente imaginar. Tem uma em cima e uma embaixo, então vai ter um 2. Tá bom? Vezes. Se eu fosse pegar daqui a aqui para calcular essa área, π d ao quadrado sobre 4. Desculpa, π d ao quadrado sobre 4. Π vezes quadrado sobre 4, que seria esse D2 aqui. Menos, agora eu tenho que subtrair isso daqui, que na verdade é a parte do cilindro, né? Seria o π vezes esse diâmetro aqui, que a gente já tinha visto, que seria na verdade o nosso... esse raio aqui, né? O R1, mas eu vou deixar como π d1 ao quadrado dividido por 4. Ok? Então eu tenho essa parte aqui da espessura, né? Essa questão aqui. E tem uma parte embaixo e uma parte em cima. Deixa eu pegar aqui. Que seria essa área aqui que sobrou. Se eu fosse fazer o cálculo, né? O que seria, né? Então, para uma única aleta, seria essa parte da espessura, mais esse outro termo aqui em cima. Ok? Então, só que são 5 aletas. Então, eu vou pegar, né? Questão aqui, a área total seria quem? 5 aletas vezes espessura, π, vezes 2R2, né? Ou se a gente quiser o D2, mais esse 2 aqui, né? 2, que seria essa outra área, π dividido por 4, diâmetro 2 ao quadrado, menos diâmetro 1 ao quadrado. E fecho aqui. Mais essa área superficial que sobrou, que seria o π d1, altura total, menos 5 vezes z. Tá bom? É aqui que enche o saco aqui na hora de calcular isso daqui. Se você não fizer uma vez, você tem que sentar e olhar com calma para ver como que é o cálculo disso aqui.
Bem, se tiver qualquer coisa na prova, eu passo o formulário ali, se só fazem o desenho, tá bom? Só para fazer isso daí. Mas eu vou ser sincero para vocês, eu não gostaria disso aqui. Posso dar um exercício que daí vocês pensam para resolver isso aqui, mas exercício de prova não seria legal. Não é essa aqui a questão nossa. É entender, usar essa parte da ferramenta aqui, que é isso aqui, ok? Pessoal, para já dar um pulo grande, né? A eficiência global da aleta, o que ela seria? 1 menos a área de aleta, que seria essa parte aqui que a gente poderia calcular, ok? Esse valor aqui vai dar 0,0527 metros quadrados, dividido a área total, que daí seria tudo isso daqui, seria 0,716 metros quadrados, vezes 1 menos a eficiência de uma única aleta. Tá bom? Se eu fizer esse resultado aqui, o valor, né, vamos calcular aqui, que eu acho que não tem esse resultado aqui. Vamos calcular aqui no Excel. Então, eu já dei um salto grande, pessoal, para não ter que calcular isso daí. Não é minha intenção fazer esse cálculo. Então, a eficiência global seria quem? 1 menos o 0. Para simplificar, eu já vou deixar aqui. Não, vou precisar 527 dividido por 716. Então tem erro eu fazer aqui, porque simplifica embaixo, eu deixo a mesma ordem de grandeza. 1 menos a eficiência de uma única letra. Fazendo esse cálculo, a eficiência geral das aletas estaria próxima de 96, ok? Isso aqui vai dar um valor próximo de 0,96. Feito isso, né? Agora eu vou calcular a questão da eficiência, esse cálculo aqui para ver quanto que vai aumentar, tá bom? Então, vamos jogar aqui na nossa planilha. Isso aqui eu não preciso mais, eu vou apagar, né? Porque eu já mostrei para vocês. E aqui eu vou calcular o que com a aleta, ok? Então seria quem? A nossa eficiência que nós tivemos, vezes a área total. Essa área total eu calculei lá, né? Que deu 0,0716 metros quadrados, né? Vezes o nosso coeficiente. Nosso coeficiente é 50. Vezes aquela variação de temperatura, que é o 500 menos 300. Então agora foi para 687 watts, ok? A gente pode aqui, ó, a área aqui, ó, né? Tá aqui o cálculo. Aqui está meu outro cálculo aqui, 0,717. Então as aletas, né, elas aumentaram substancialmente a questão dessa área superficial. E se eu fizer a relação, agora eu consigo ver a questão desse aumento, né, que teríamos. Mas se quiser, né, ver a questão de área, eu vou pegar aqui a área que eu utilizei aqui, só para vocês terem uma noção. Então, inicialmente, a minha área daria quanto? Seria isso aqui. Posteriormente, a área aletado, né, que sobrou, foi isso aqui. O aumento de área, vamos lá calcular, seria isso dividido pela área inicial que eu calculei. Então, poxa, tem coisa estranha aqui. Tem coisa estranha nessa área aqui. Houve um aumento significativo de área. É isso aí que eu estou achando estranho. 0,716. Sim. Houve um aumento significativo por causa da presença de aletas. Então o aumento de área foi quase 518. Não, tem coisa estranha. Tem coisa muito estranha aqui, depois eu tenho que certificar.
Mas em relação ao aumento da transferência, né, a relação do aumento do K inicial, K final, sobre o Q inicial, se eu fizer os cálculos, seria que eu tive final dividido o que eu tinha inicial. Dá uma relação de 2,91. Eu só estou achando um pouquinho estranho essa questão aqui desse aumento aqui, né? 2πr, deixa eu ver aqui se isso daqui está correto. Ah não, desculpa, não é essa área aqui, fiz besteira. Então a área inicial, tava fazendo coisa errada, já estou cansado mesmo. Π vezes meu diâmetro, né? Nosso diâmetro era, que a gente calculou aqui, 50 centímetros, né? É verdade. Vezes 50 dividido por 1000. E vezes nossa altura, que é 0,15. Ah, aqui faz mais sentido. Eu posso pegar aqui, ó, essa parte da fórmula e calcular lá. Então, essa aqui é a nossa área inicial. A nossa área final, se a gente for olhar, está aqui no exercício. Então, a relação de aumento de área final sobre área inicial, a gente vai perceber que é um valor também vai ser próximo de 0,3. Isso aqui, aliás, vai ser próximo de 3. Então, eu aumentei 3 vezes a área, né? Eu expus mais. E em relação a isso aqui, aconteceu que houve um aumento quase de 3 vezes na transferência de calor por causa desse aumento de área. Mas a gente percebe, né? Se você olhasse aqui depois o gráfico, como que eu faço a eficiência de aleta cair, né? Para cair essa eficiência de aleta, ó, vamos aqui olhar o LC. Se eu começar a deslocar para a direita, a eficiência de uma única aleta vai cair e, consequentemente, também a eficiência global. Então vamos pegar aqui, ó. Se eu aumentar muito essa espessura, aliás, aumentar muito esse comprimento L, uma aleta grande, o que vai acontecer é que as temperaturas delas não vão estar mais a 500. E a equação leva isso em conta. Ok? Então não adianta, existe um limite. Qual que é esse limite ali? Chega num custo-benefício. Uma outra forma de aumentar, ou pelo menos diminuir. Se eu aumentar meu coeficiente de convecção, essa parte do termo aqui também aumenta. Então a tendência é vir para cá. Se eu modificar a condutividade térmica do material, por, em vez de alumínio, por um outro que tem uma condutividade pior em relação ao alumínio, também vai piorar a eficiência da letra. Ok? Como isso daqui está embaixo, esse termo aumenta e vai fazer toda essa parcela aqui. Opa, desculpa, se eu aumentar aqui, na verdade eu vou diminuir esse termo aqui. Ok? Então tem todos esses... vamos pegar aqui, ó, só para vocês poderem visualizar. Se eu modificar a condutividade do meu material, 186, e deixar... Vamos pegar aqui um material piorzinho, 20. O que vai acontecer com o meu X? Ele vai tender a aumentar em relação ao inicial, então vai tender a vir para cá. Acho que é legal aqui, daí dá para ficar aqui. Se eu aumentar aqui, ó, vou deixar aqui 500, que não vai existir. É um material com uma alta condutividade, ele vai facilitar a transferência de calor. É a mesma ideia de um exercício que nós fizemos aí lá da parede, né? Se eu trabalhar com concreto, se eu trabalhar com alumínio, ou se trabalhar com isolante térmico. Ok? Então fica aí esses dois exercícios finais. Deu quase uma hora aqui de aula que eu tive que fazer, né? Peço desculpa aí, o cansaço aqui está batendo muito, né? E eu quis fazer isso aqui já para vocês poderem assistir. Então a gente finaliza aqui. Eu vou descansar primeiro e depois eu começo a montar a aula de exercício de ebulição nucleada. Eu vou fazer uma aula mais lenta para ir explicando, mas não se esqueçam antes da aula assistir pelo menos a teoria e depois a gente vai para fazer os exercícios. Tá bom? Um grande abraço a todos aí. Fui nessa.